Olá, queridos irmãos. Que bom poder dirigir algumas palavras a vocês nessa quarta-feira. Há 3 meses não estamos congregando nas quarta-feiras. As quarta-feiras eram especiais para todos nós. É fato que nem todos compareciam aos cultos de quarta-feira. Mas havia sempre uma representação da igreja, um grupo que era fiel, que ali estavam para agradecer e para pedir. E os cultos de quarta-feira eram deliciosos. A gente podia ouvir a Bíblia, a gente podia cantar, pedir, agradecer, mas agora estamos aqui impossibilitados. Então bateu uma saudade hoje e eu fiquei pensando assim, puxa, por que não estar próximo da minha igreja no culto de quarta-feira? Eu vim para um lugar aqui perto da minha casa, em meio à natureza, abri a minha Bíblia e fiquei pensando, se a igreja não estivesse fechada no culto de quarta-feira, se tivéssemos como transmitir o culto da igreja, então que texto eu apresentaria hoje para a minha igreja? E assim, sem nenhum planejamento, eu resolvi abrir a Bíblia e me deparei com um texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 a 10. Esse texto é curioso por algumas razões. Primeiro, fala de um personagem chamado Jabes. O curioso nesse texto é que, na verdade, são 2 versos que apresentam a biografia de uma pessoa comum. E essa pequena biografia aparece em meio a várias outras biografias e, na verdade, um comentário genealógico. E as genealogias não são tão agradáveis assim, porque elas são prolixas e não dizem muita coisa que impressiona nosso coração. Mas o curioso é que há muitas joias que estão ali perdidas em meio às genealogias. E essas joias encerram mensagens preciosas. E esses 2 versos que eu mencionei, o verso 9 e o verso 10, são 2 pequenos diamantes que encerram a biografia de um homem comum. E que a gente, por certo, já passou por esse texto várias vezes e não se deteve nele. No entanto, é curioso pensar nesses versos, nessa biografia e o que essa biografia oferece para cada um de nós. Eu vou ler o texto para vocês, você pode aí em sua casa também abrir a sua Bíblia e comparar. E vamos ver o que esses 2 versos dizem para nós nessa noite, nesse imaginário culto de quarta-feira, quando estamos separados, mas agora juntos por esse vídeo e por essa tentativa de passar uma imagem de culto. Vamos lá, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E a última parte do verso diz assim, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quem é Jabes? Na verdade, não é ninguém que mereça tamanho destaque por alguma ação que tenha realizado. Jabes era possivelmente um israelita.
a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque o nome Jabes traria à sua memória uma lembrança amarga. Nas entrelinhas, pelo que podemos supor, o parto de Jabes foi um parto muito difícil. Tanto assim que sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo assim, porque em meio a dores eu dei à luz. Essa não é uma associação agradável, ser lembrado por alguma coisa ruim. Jabes cresceu, como qualquer uma outra criança normal, e em algum momento da vida de Jabes, possivelmente não satisfeito com a lembrança que seu nome encerrava, ele faz uma oração. Parece ser uma oração em que Jabes pede a Deus que lhe dê uma sorte diferente do que propõe seu nome. Diz assim, invocou o Deus de Israel. A primeira grande boa nova desse verso, primeiro grande apelo desse verso, é essa percepção de Jabes quanto ao verdadeiro Deus. Ele não invocou qualquer Deus, ele não invocou os deuses pagãos, ele invocou o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Isso mostra a fidelidade de Jabes, isso mostra a fé que Jabes possuía, e isso mostra o desejo de que o seu futuro e a sua história não tenha nada a ver com o seu início ou com o seu nascimento, uma vez que o seu nome foi ligado ao momento de dor, a dor do parto. Jabes invocou o Deus de Israel, como todos nós devemos invocar o verdadeiro Deus, o Deus que está perto de nós em todas as circunstâncias, o Deus que tem os braços abertos para nos acolher todo o tempo. Você aí na sua casa, talvez vivendo algum problema, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, ele deixou bem claro que teríamos aflições, mas ele também deixou claro que nós precisamos ter bom ânimo e confiança. Jabes orou, diz o texto bíblico, ele invocou o Deus de Israel. E na sua oração, Jabes fez um pedido. Ele colocou a vida nas mãos de Deus. E o que Jabes pediu a Deus foi que Deus mudasse a sua história, Deus o abençoasse. Ele também diz que o Deus de Israel alargue as minhas fronteiras, que seja comigo a sua mão e me preserves do mal. Que três pedidos encantadores. Talvez algumas pessoas em algum momento de necessidade peçam o que não precisam, ou peçam o que desejam, e talvez o desejo não esteja em harmonia com a vontade de Deus. Mas ainda assim, algumas pessoas insistem em pedir algo a Deus. Curiosamente, Jabes adotou uma postura diferente. Ele pediu aquilo que iria ligá-lo cada vez mais a Deus. Seu primeiro pedido foi por uma bênção. Que o Senhor, Deus de Israel, me abençoe. Todos nós precisamos da bênção de Deus. E deveríamos buscá-la várias vezes durante o dia. Como podemos fazer isso? Orando, meditando, louvando o nome do Senhor, agindo em favor do nosso próximo, suplicando que o Espírito Santo nos guie. E quando nós pedimos que o Senhor nos abençoe, o Senhor que deseja nos abençoar, certamente ouvirá essa nossa oração. Eu imagino Jabes dizendo, Senhor, me abençoe. E Jabes não pediu aqui como bênção riqueza, fama,
O que Jabes pediu foi simplesmente que a mão de Deus repousasse sobre ele, dando-lhe bênçãos. A bênção para desfrutar de uma vida proveitosa e rica. A bênção para viver em paz com o Senhor, olhando além das dificuldades, não imaginando o dia do seu nascimento, nem imaginando o nome que lhe atribuiu sua mãe. Superando tudo que seu nome indicava, Jabes olhou para frente, confiou em Deus, pediu o cuidado de Deus, e mais à frente nós nos deparamos com a certeza de que Deus ouviu esse pedido. Mas ele atrelou a esse pedido um outro pedido, que me alargue as fronteiras. Parece que as fronteiras de Jabes estavam limitadas pelo que seu nome preconizava, dor. Jabes queria que sua vida e sua história fosse ampliada, que seu nome não fosse lembrado como sinônimo de dor, mas que seu nome fosse lembrado como sinônimo de fé, que seu nome fosse lembrado como uma história de confiança e de dependência. Ó Senhor, alargue as minhas fronteiras. Isso significa o seguinte: Senhor, eu não estou conformado com o que tenho ou com o que sou. Alarga as minhas fronteiras. Ajuda-me a enxergar além do que meus olhos conseguem ver. Alarga as minhas fronteiras para que o meu coração esteja ligado ao teu. Alargue as minhas fronteiras para que eu dependa só do Senhor. Alargue as minhas fronteiras para que meus pensamentos não estejam centralizados nas coisas dessa terra, mas que eu possa divisar além de mim, além desse momento, além das circunstâncias. Alargue as minhas fronteiras. Esse deveria ser o eco de nossa alma, todas as manhãs. Senhor, alargue as minhas fronteiras. Creio que essa também seria uma bonita oração para que os pais fizessem em favor dos seus filhos. Senhor, alarga as fronteiras da minha filha, alarga as fronteiras do meu filho. Ajuda-o a enxergar além desse mundo, a imaginar o amanhã, a vislumbrar com as tuas promessas. Alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras é sinônimo de inconformidade. Não estou conformado com esse momento, Senhor. Não estou conformado com essas circunstâncias. Senhor, alarga as minhas fronteiras para que eu possa divisar a tua graça e a tua glória, para que eu possa confiar em ti, mesmo que o mundo esteja aí se despedaçando ao meu lado, mesmo que o céu pareça nublado e as ondas agitadas. Alarga as minhas fronteiras, Senhor, para que eu me sinta cidadão do reino celestial. Talvez essa tenha sido a ideia de Jabes. Alargue as minhas fronteiras porque eu quero muito mais do que tenho. Eu quero estar ao teu lado e desfrutar da tua companhia. Alargue as minhas fronteiras. Depois de ter pedido que o Senhor alargasse as suas fronteiras, Jabes acrescentou um terceiro pedido. Ou seria um pedido só dividido em 3 partes. E o terceiro pedido, ou a terceira parte é: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Que seja comigo a tua mão. Jabes queria que a mão do Senhor estivesse com ele. Jabes se comporta como uma criança que entrega a mão ao pai e diz assim: Pai, me guia, eu vou contigo, confio em ti, segura nas minhas mãos, eu quero caminhar ao teu lado, porque só ao teu lado eu estou seguro. Que bonita oração
essa oração de Jabes, quando ele coloca a sua vida sob os cuidados de Deus ao estender a mão e diz assim: toma a minha mão, Senhor, toma a minha mão. E ele diz assim: e me livre do mal. Jabes tem uma certeza de que, segurando nas mãos do Senhor, estando a mão do Senhor com ele, ele seria preservado do mal. Aí está a nossa segurança. Só quando a mão do Senhor está conosco é que nós somos preservados de todo mal. É que nós somos preservados de todas as dificuldades. É quando a mão do Senhor está conosco que a gente olha para frente e, mesmo não divisando nenhuma luz, a gente imagina que a luz está lá. Porque o Senhor está ao nosso lado e Ele nos guia em segurança. Ele nos livra do vale da sombra da morte. É o Senhor que nos sustém, nos anima e enche nosso coração de alegria e gozo. E aí, depois de fazer esses 3 pedidos a Deus, aí Jabes diz o texto bíblico nos diz mais uma coisa interessante. Os 3 pedidos foram feitos e agora ele dependia da resposta de Deus. E o texto bíblico diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Não é agradável pensar nisso? Um Deus que ouve. Não um Deus distante e indiferente. Um Deus que ouve em meio às fraquezas. Um Deus que escreve uma nova história quando lhe damos esse direito. Um Deus que segura nossas mãos quando lhe oferecemos a mão. Um Deus que nos livra do mal. Um Deus que nos assegura a vitória. Tudo isso porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso e porque podemos confiar nele todo momento, em todo instante, e saber que a sua mão poderosa nos sustém. Essa pequena biografia, nesses 2 versos, uma história que aparece em meio a uma genealogia, que geralmente são textos maçantes, que só fala de fulano que foi filho de Beltrano e assim por diante, e algumas pessoas pulam essa parte. Agora imagine você lendo a Bíblia e pulando essa parte. Ah, bom, agora entrei aqui no momento em que só vem genealogia, então eu nem vou ler, vou dar um pulo aqui para o Novo Testamento, vou dar um pulo aqui para o livro mais à frente, e aí você perde de encontrar esse diamante. Perde a oportunidade de desfrutar desses 2 versos que fala da reação de um homem que confiou em Deus e fez a Deus somente 3 pedidos. Alargue as minhas fronteiras, segura as minhas mãos, livra-me do mal. E o verso conclui, a história, essa pequena biografia conclui com uma certeza. O texto bíblico diz assim: e Deus ouviu a oração de Jabes. Qual seria a sua oração hoje? Se você tivesse a oportunidade, e todos nós temos a oportunidade, porque em qualquer momento podemos fazer uma oração a Deus, Deus é o Deus que ouve. Mas nesse momento, a julgar que fosse o culto de quarta-feira aqui, nesse momento que você me ouve, qual seria seu pedido a Deus? Você confia que Deus ouve as orações, como ouviu a oração de Jabes? Você confia que Deus deseja o melhor para os seus filhos? E quando com sinceridade o buscamos, Ele está pronto a nos acolher, a atender e a abençoar? A resposta aos 3 pedidos de Jabes nos dá a segurança de um Deus presente, interessado em nós. De um Deus atento, que ouve as nossas palavras. E se nós lhe pedimos algo em conformidade com a sua vontade, Ele se dispõe de pronto a nos ouvir
e a nos atender. Ao longo da vida de Jabes, Deus cuidou dele nesses 3 aspectos. Os textos bíblicos não detalham. Só a gente pode dar asas à imaginação e concluir. O fato é que se Deus ouviu os 3 pedidos, então Deus alargou as fronteiras de Jabes. Alargar as fronteiras tem um significado bem amplo. Mas em resumo, alargar as fronteiras significa abençoar, satisfazer, oferecer a Jabes tudo o que ele precisava. O segundo pedido, segura na mão, segure minha mão. Esse é um pedido que fala de entrega, de sujeição, de dependência, de entregar a vida. Segura minha mão, Senhor. E o Senhor segurou a mão de Jabes. E depois me livra do mal. O mal nos cerca dia e noite. O mal está todo o tempo perto de todos nós. Estamos vivendo numa época em que o mal está batendo a porta de muitas casas e provocando luto. Mas uma coisa interessante, Deus ouviu a oração de Jabes e o livrou do mal. Deus ouviu a oração de Jabes e fez o seu caminho prosperar. Deus ouviu a oração de Jabes. Eu quero concluir esse texto que chamou minha atenção nesse momento e que eu quis repartir. Eu quero concluir dizendo: Deus pode ouvir a sua oração hoje, agora, aí onde você está. Se você voltar seus pensamentos para Deus, se você dobrar seus joelhos e invocá-lo, se você crer em Deus, você verá que o Deus de Jabes é o nosso Deus. Ele está pronto para ouvir as nossas orações e encher o nosso coração de paz e confiança. Sabe, inspirado nesse verso, busque logo na sequência um momento em que você possa estar a sós com Deus e coloque seus pedidos diante de Deus. Talvez você esteja com a sua família, você ouça essa mensagem com a sua esposa e com seus filhinhos. Então eu te peço, dou uma sugestão, na verdade. Pergunte quais seriam os 3 pedidos que eles teriam para fazer a Deus hoje, nesse momento. Ouça os pedidos. E em seguida, orem dizendo assim: Senhor, esses são meus 3 pedidos. Por favor, ouça os meus pedidos como o Senhor ouviu os pedidos de Jabes. Que Deus abençoe você, querido irmão. Que Deus abençoe a você, querida irmã. Que Deus abençoe você, querido jovem, juvenil, adolescente, criança. Guarda no coração a oração de Jabes. E peça para que o Deus de Jabes, que é o Deus eterno, o Deus de Israel, o nosso Deus, ouça a nossa oração. Alargue nossas fronteiras. Segure em nossas mãos e nos livre do mal. Uma boa noite. Que Deus te abençoe. Eu disse boa noite, levando em consideração de que foi a inspiração do culto de quarta-feira que me trouxe aqui para esse momento. Aqui não é noite. Na verdade é um lugar muito agradável, bonito. E foi movido pelo desejo de estar perto de você e de lhe dizer alguma coisa sobre a palavra de Deus, na ausência de um culto de quarta-feira, pelo menos por esse instante. É que eu vim aqui e agora eu quero fazer uma oração por você e concluir. Você pode participar dessa oração comigo? Feche os seus olhos aí onde você está. Santo e amorável Deus, Pai Celestial, o Senhor ouviu a oração de Jabes
ele fez 3 pedidos simples, mas muito significativos. Ele pediu para largar as suas fronteiras, confiando o destino e a vida dele em tuas mãos. Jabes estendeu a mão e pediu que o Senhor o tomasse pela mão e guiasse. E Jabes também pediu que o Senhor o livrasse do mal. E o texto bíblico diz que o Senhor abençoou a Jabes e ouviu a sua oração. Há alguns pedidos no coração daqueles que ouvem essa palavra. Ó Pai, atenta para esses pedidos. Segundo a tua boa vontade, a tua misericórdia, a tua graça e o melhor que o Senhor deseja para cada um de nós, ouça nossas orações. E ajude o teu povo para que, com confiança, continue olhando para frente, sabendo que o nosso Redentor logo, logo virá. Conceda a todos esses queridos irmãos que estão fazendo de sua casa um templo. Abençoa, Senhor, esses queridos irmãos e enche o coração deles de paz. Encha o nosso coração de paz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde cada dia. E que logo, logo possamos vê-lo em glória e majestade. Um grande abraço.